Olá, gente, vamos lá estudar mais um pouquinho. Hoje nós vamos estudar sobre os elementos climáticos. Então, nós vamos estudar que antes de nós aprendermos e compreendermos sobre os fenômenos atmosféricos, um lugar que cai neve, um lugar que alaga, um lugar que chove menos. Então, nós temos que entender os elementos climáticos. E os elementos climáticos é que caracterizam o clima. Então, os elementos climáticos, nós temos pressão, a temperatura, que pode ser quente e fria, nós temos a umidade relativa do ar e também temos a pressão atmosférica. Nós depois vamos estudar separadamente um por um. Então, para nós entendermos os fenômenos que acontecem na natureza, os fenômenos atmosféricos, nós temos que entender sobre os elementos climáticos. Nós vamos ver agora um gráfico. Esse gráfico está representando a temperatura. Essa linha vermelha representa a temperatura máxima. E a linha azul representa a temperatura mínima. Então, eu vou ver aqui no gráfico qual é o ponto mais alto dessa linha vermelha. É aqui, está na temperatura 40,6. Então, é que mês? Mês de julho. E nós vamos ver agora qual é a temperatura mínima. A temperatura mínima é menos 3,4, que é no mês de dezembro. Então, esse gráfico aqui representa a temperatura de um determinado local. Então, a linha vermelha é a temperatura máxima, que é 40,6, e a temperatura mínima, a linha azul, que é menos 3,4. Nós vamos ver agora que a temperatura atmosférica é uma propriedade que o ar apresenta, se está frio, se está quente em uma determinada localidade. E para medirmos a temperatura atmosférica, nós usamos o termômetro. E quando nós, por exemplo, vimos lá atrás, aqui, olha, aqui é 40,6 graus Celsius e a mínima menos 3,4 graus Celsius. Então, nós usamos esse símbolo aqui, ó, a bolinha graus e o C de Celsius. E a radiação solar? Nós vamos ver, vamos fazer um lembrete aqui que você já deve ter visto isso. Vocês devem ter aprendido que a Terra recebe a radiação solar. Então, 100% da radiação solar, se concentra no Sol. 51% da radiação chega diretamente aqui na superfície terrestre. 19% vai para a atmosfera. E essa porcentagem aqui de 30% vai para onde? Vai nas nuvens e é refletida na atmosfera. Então, essa porcentagem aqui, de um desenho para o outro, costuma dar uma variada. E a energia solar é o motor que move a Terra e dinamiza toda a atmosfera. Então, é a energia solar, que faz com que haja vida na Terra. É um dos fatores. E a umidade do ar? Nós temos a previsão. Essa previsão, ela apresenta informações. Que tipo de informações? Como os horários, ou seja, que horas que o sol nasce e que horas que o sol se põe. E as médias máximas e as médias mínimas de temperatura, como nós vimos no gráfico. E o comportamento do tempo para os próximos dias. Ou seja, nós temos a previsão do tempo para os próximos dias. Quando nós queremos viajar, logo nós vamos ver o que é a previsão de tempo, para ver se vai chover, se vai dar sol. E a umidade do ar pode ser definida como a quantidade de vapor
de água presente na atmosfera. O que então que é a umidade do ar? É a quantidade de vapor de água que tem na atmosfera. Então, a quantidade dessas gotículas de ar, de água presentes na atmosfera, nada mais é do que a umidade do ar. Então, a umidade do ar. Nós podemos encontrar a umidade atmosférica, a umidade relativa do ar, precipitações não superficiais, precipitações são chuvas, condensação acontece na atmosfera, quer dizer, chuva, neve e granizo. Há condensações superficiais que ocorrem na superfície, aí já é o quê? O orvalho, a geada e o nevoeiro. E a umidade do ar? Na situação 1, nós temos umidade 80%. Quando nós temos 80% de umidade do ar, com certeza vai o quê? Haver precipitação, ou seja, vai chover. Na situação 2, é a umidade 10%. Então, não tem chance de chuva. Então, quando tem 100% de umidade do ar, então quer dizer que está saturado de vapor de água. 80% quer dizer vai chover. Quanto menos for a umidade do ar, menos chance de chuva. A radiação solar que incide, ou seja, que acontece sobre a superfície da Terra, e o calor provoca a evaporação da água dos oceanos, rios e lagos. Então, como que é isso? Olha, a água está aqui no oceano, nos rios, ela evapora, certo? Vai evaporando, vai formando nuvens. Quando essa nuvem ela se condensa, né? Encontra uma superfície mais fria lá em cima. Então, quando ela está muito cheia, aí o que acontece? Ela vai retornar para a superfície da Terra, ou seja, como? Em forma de precipitação, de chuva, né? E muitas vezes também, em lugar muito frio, o que vai acontecer? A água vai se transformar em neve e gelo. Então, isso aqui é um ciclo da água que não para nunca. Sempre acontece dessa forma. E também tem a evapotranspiração, que é o quê? É a transpiração das plantas, que também ajuda no ciclo da água. E para nós medirmos a umidade do ar, nós temos o quê? O higrômetro. Então, está aqui o desenho do instrumento que é usado para medirmos a umidade do ar. A umidade do ar pode ser medida de várias maneiras, mas a mais comum é a umidade relativa do ar. O que é a umidade relativa do ar? É a relação que se faz entre a quantidade total do vapor de água presente na atmosfera e a quantidade máxima de vapor de água que o ar consegue capturar naquele momento. Então, é aquela quantidade de vapor que tem na atmosfera. Então, faz uma relação da quantidade máxima de vapor de água que tem no ar. Então, fazendo essa relação, aí temos o quê? Essa medida que é mais comum, essa unidade, que é a umidade relativa do ar, para vermos qual é realmente a quantidade de umidade do ar, se tem chance de precipitação ou não. Chuva ou precipitação? Nós temos 3 tipos de chuvas. Chuvas orográficas, que é conhecida como chuva de relevo, que tem como obstáculo o quê? O relevo, o próprio nome já diz. Então, a chuva não consegue chegar no outro lado da montanha, porque tem um obstáculo que é o relevo.
e chuva convectiva, ou chuva de convenção, que é conhecida como chuva de verão, que é aquela chuva que acontece de repente no verão, aquela chuva pesada, aí que de repente para. É chuva típica de verão. E chuva frontal, a chuva ou conhecida como chuva ciclônica, chuvas ciclônicas, que encontra com com ar quente e ar frio. Aí o que acontece? Uma nebulosidade, aí vai acontecer esse tipo de chuva chamado frontal ou chuva ciclônicas. Então é isto.